Capítulo 9. O trabalho cristão é lidar para fazer Cristos, é descer, apanhar aqueles que se encontram nos caminhos da treva e da morte e recolocá-los na trilha da verdade que liberta. Nem é mais, nem é menos, porque é apenas isso. Ficar nas alturas, sem olhar e trabalhar para levantar os que se encontram embaixo, isso não é recomendável. Todavia, nenhum trabalho é profícuo sem que seja harmônico, sem que venha a refletir obediência para com a lei de harmonia universal. A lei e a justiça não existem por acaso. Submergir na treva é arrancar dela aqueles que se encontram prisioneiros, e o cântico libertador, o trabalho das legiões que servem à doutrina, vinha em linguagem simples e não velada, desde muito antes de João Evangelista figurar a Jerusalém sem portas, a humanidade liberada a viver no mundo de luz, de paz e de poder. João viu a Jerusalém brilhante, como Pitágoras viu a Grécia imortal. Quem é Apolo? O Verbo do Deus único, que eternamente se manifesta no mundo. A verdade é a alma de Deus, a luz é o seu corpo. Se os sábios, os videntes, os profetas o veem, os homens não veem mais que a sua sombra. Os espíritos glorificados, que nós chamamos de heróis e semideuses, habitam essa luz, as legiões em esferas inumeráveis. Eis o verdadeiro corpo de Apolo, o sol dos iniciados, e sem o calor dos seus raios, nada de grande se faz sobre a terra. Como o ímã atrai o ferro, assim nós atraímos pelo pensamento, pela oração, pelas nossas ações, a inspiração divina. Cabe a vós transmitirdes à Grécia o verbo de Apolo, e a Grécia resplandecerá de uma luz eterna. Esse é um dos hinos libertadores. Essa, uma proclamação evolucionista, pois que outras muitas existiram antes, em datas remotíssimas, a fim de preparar, aqui e acolá, a sementeira para o Cristo planetário, para a divina demonstração, a fim de que todos tivessem em quem se amolgar. As tradições cantam, em seus hinos de sabedoria e de fé, muitas encarnações do Verbo de Deus no curso das etapas terrícolas. Apolo é um dos avatares cantados, mas o certo que se pode afirmar é que na divina função de Cristo somente veio uma vez para fazer 3 revelações. Primeiro, levar para a praça pública o conhecimento dos mistérios, tornando todos os filhos do Pai Divino herdeiros da graça e da verdade. Segundo, derramar do Espírito sobre toda a carne, numa demonstração de após-morte, de ressurreição e que jamais fora visto antes, e demonstração que foi o Pentecostes, o modelo das sessões espíritas. Terceiro, revelar em si mesmo a medida integral, a origem, o processo evolutivo e a finalidade do espírito, pelo fato de expressar o espírito divinizado a comandar a matéria, por tê-la sublimado através do seu corpo astral cristicamente brilhante. A verdade pode ser vista pelos homens, como dizia Pitágoras, em forma de sombra, mas, repita-se, não é sombra nem jamais poderá ser modificada pelo homem. O que se passa, o que não poderá deixar de se passar, é que ela desce para o homem na razão direta em que o homem pode subir para ela. Quem entra na terra vê-se limitadíssimo. Quem sobe para o rés da terra pode vê-la como se fosse plana. E quem se afasta da terra e tanto mais vai se afastando, perdê-la-á de vista como pequeníssima estrela que desaparece na profundeza do cosmo. Na ordem inversa acontece para aquele que vai penetrando na verdade, que se deixa por ela penetrar, aos poucos vai se elevando, vai se infusando, vai se tornando verdade. E para que os homens possam ir subindo, em si mesmos se integrando na verdade, importa que mestres, profetas e arautos façam o seu trabalho, entreguem a eles a mensagem verdadeira,
indiquem o caminho a seguir, o objetivo a ser atingido. Onde estão os homens? Em que paragens e em que condições se encontram os homens? Que fazem os homens? Por que o fazem? Certamente que nos mundos, no espaço e no tempo, visto como habitam o plano relativo, pois a marcha é de baixo para cima que deverá ser feita. Lotados na terra trabalhamos, e os homens da terra se encontram na carne ou fora da carne, mais para cima ou mais para baixo, sempre mônadas espirituais em processo evolutivo, sejam melhores ou piores, vivam nas trevas do erro e do crime ou brilhem nas esferas de luz. Foi para baixo que nós fomos, recolher a quem se achava numa região da subcrosta, agrilhoado aos erros e às tormentas que para si engedrara. Como já devem ter lido, cada qual se traslada ao desencarnar por especificação vibratória, e Justino, em que pese o nome, estava bem desajustado perante a lei de harmonia. Os três foram preparados para descer, assim como na ordem inversa haviam sido preparados para subir. Para cada meio o seu instrumental específico, a sua armadura fluido-vibratória, por disposição mental. E na hora certa, fomos descendo, penetrando nos abismos da subcrosta, enveredando na direção dos muitos prantos e ranger dos dentes. Gritos, lamentos, fedores, blasfêmias, evocações terrificantes, tudo de permeio, tudo de mistura, assim como no polo oposto se mesclam, se misturam as graças, as luzes e as glórias. Em matéria de céu ou de tormenta, quem define a ordem vibratória é a lei das intensidades. Entendendo a lei das intensidades, pode-se dizer que estão entendidas as demais, porque entre a treva e a luz a diferença é, em essência, de ordem intensiva. A treva deprime e a luz acelera. Justino foi apanhado e conduzido ao local apropriado a ser auscultado, e como estivesse deformado em parte em seu corpo astral, foi preciso tratá-lo de modo também específico. Um dos companheiros alvitrou. Vamos perguntar-lhe se quer admitir a verdade. Se ele quiser, podemos conduzi-lo a um centro, cujos elementos são próprios a tais aplicações. E a pergunta foi feita. Justino, você quer admitir a verdade? Lembre-se de que foi terrível feiticeiro, tendo usado mal de certos poderes, elementos e virtudes, por isso mesmo caindo nos abismos da subcrosta. Aceite a verdade e tudo faremos para beneficiá-lo. Justino perguntou entre despeitado e lastimoso. Qual verdade? Qual? Tudo não é verdade? Ele que vivera para a verdade relativa e em sua feição criminosa, quando muito poderia dela falar. E como os tolos sempre pretendem que são espertos, ele fazia o seu papel, julgando que com isso teria a lucrar, talvez pensando que iria modificar a ordem divina. O companheiro que estava cursando para ser instrutor respondeu-lhe: Justino, a verdade é a escola, é um instrumento de discernimento, por ela vai o filho no encalço do Pai Divino. Por isso mesmo, a verdade se apresenta com as duas facetas, sempre revela os dois polos, a natural ambivalência que os conceitos do bem e mal demonstram. Através da verdade, lembre-se, o filho vai descobrindo tudo quanto existe e, pelo conhecimento, pela ciência, decide tomar a estrada certa, o caminho que conduz à divinização. Justino encarou-o enigmático, com aquela cara bastante deformada, mais parecendo um lobo do que um homem, e resmungou. Como é isso? A verdade não é tudo, o bem e o mal, sem ter mais o que ser, sem ter a quem dar satisfação? Manso e amigo, falou-lhe o companheiro. Se você quiser vir conosco, pelo fato de aceitar a verdade, pelos caminhos da verdade, nós o faremos ir ao encontro do Pai Divino, que está nos fundamentos de tudo e de todos. A verdade ensina, e pelos ensinos faz ir ao encontro de Deus, que é o céu,
que está no íntimo de cada um. Encolhendo os ombros, nus e pelados, Justino murmurou: não sabia dessa versão sobre a verdade. O companheiro disse-lhe: em Deus, a verdade é integralmente luz, glória e poder, mas na emanação ela se apresenta ambivalente ou bipolar. É pela força dos contrários que a providência faz os espíritos conhecerem o caminho do céu. Se você conhecesse filosofias, eu diria, como disse Platão: o que é verdadeiro, bom e belo, conduz ao que é divino. Justino meditou e perguntou: então existe o que é verdadeiro e o que não presta? Houve riso nos semblantes, porque passou pelas mentes um pensamento irônico. É que um homem que se julgou sabido por muitos títulos, jogando com certas leis, ativando determinados recursos, nem sequer sabia que no plano relativo a verdade é dialética ou bipolar. Tanto contém o bem como o mal, porque a sua função é ir demonstrando o rumo certo a ser tomado pelo Filho de Deus. O companheiro explicou-lhe: Justino, saiba isto. Nos domínios relativos, a verdade é reveladora da lei dos contrários. Isso já era conhecido desde remotos dias, muito antes da vinda do Cristo ao plano carnal. Por isso mesmo, observe que, tomando pouca água, se mata a sede, enquanto que muita água mata por afogamento. Que, usando bem um pouco de arsênico, se tem nele poderoso fortificante, enquanto o muito arsênico envenena. Que o fogo tanto serve para cozinhar e aquecer, como serve para devastar e causar os maiores prejuízos. Tudo é bom ou mal, Justino, segundo o uso que se der no plano relativo. Importa, conseguintemente, saber discernir para saber usar. Justino cismou, abanou a cabeça e balbuciou. Jesus não respondeu a Pilatos quando este lhe fez a pergunta. Aquilo me intrigou muito. Cheguei a pensar coisas feias, a descrer de tudo. Aproveitou o companheiro a ocasião e rebateu em cheio. Aos que se julgam sabidos, deixa-se que a própria vida os ensine. Jesus está a cavaleiro do reino do mundo, está esperando Pilatos em sua luz, glória e poder, enquanto os Pilatos estão marchando para Jesus com muita lentidão, respondendo pelo crime de presunção, de onde surtem outros muitos crimes. Não se iluda, Justino, que contra a ordem divina é impossível lutar e vencer. Se quiser discutir com os homens, faça-o, mas não se iluda pensando altercar com o Pai Divino. Justino desmanchou-se em pranto, colhido que foi pelas próprias emoções, e nós fizemos a nossa parte, conduzindo-o a um centro, porém de umbanda, isto é, de verdadeira umbanda, onde somente pontos cantados havia, sem haver idolatria alguma, sem haver o uso de fetiches. Entregamos Justino ao grande chefe, ao tutelar do centro, ao mestre dos caboclos, daqueles pretos velhos que com tanta simplicidade sabiam e sabem amar a Deus e a Jesus, como ainda não sabem fazê-lo muitos daqueles que se julgam donos da excelsa doutrina. Ademais, a escala evolutiva é vastíssima, e para cada matiz de grau há lá o modo de poder servir dentro da lei de harmonia. E Justino, que fizera muita coisa feia, usando leis boas, teria ali um meio próprio onde ir aplicando bem as boas leis para se reharmonizar com a grande lei de harmonia. A medicação fora justa. Fica aqui o nosso preito de estímulo aos pretos velhos que, tendo os corações voltados para o bem, vão aplicando seus trabalhos conforme suas possibilidades. Lá temos visto brancos opacos e pretos brilhantes, altos dignatários clericais sendo comandados por humildes e luminosos escravos. Deus seja louvado sempre e sempre, porque suas leis não reconhecem rótulos nem aparências, desejando de seus filhos, acima de tudo, amor, muito amor.